Olá, bem-vindos. Meu nome é Wendel Fortunato, sou professor de Geografia e pesquisador em Geografia, e nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição das águas no nosso planeta e na nossa paisagem, certo? É, Antes da gente falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o que é a hidrosfera, né? Que é o conjunto das águas, ou seja, tudo que é água no nosso planeta compõe a hidrosfera. E a hidrosfera é dividida em duas categorias. A primeira, a água oceânica, que compõe os oceanos e mares, que é a maior parte da hidrosfera, e a segunda, que são as águas continentais, que é a menor parte. As águas oceânicas, mais de 97% dela compõe a hidrosfera, certo? Mais de 97% da hidrosfera compõe as águas oceânicas. Já as águas continentais são responsáveis apenas por 2,5% dessa água da hidrosfera, que é o quê? Pântano, rio, lago, calota polar, geleira, lençol freático e águas subterrâneas, né? Aí no slide vocês vão ver imagens de um lado o Oceano Atlântico, próximo à costa da África do Sul, e do outro lado uma foto do Rio Amarelo, que é o rio que foi considerado berço da civilização chinesa. Falando da hidrosfera, nós temos que falar do ciclo da água. A água, ela se renova e ela circula no nosso planeta de forma contínua. Como é que isso acontece? A água da superfície, ela evapora ao ser aquecida pelo sol. Ela vai, em forma de vapor, condensar em nuvens, certo? E as nuvens, ao se condensarem, precipitam em forma de nuvem não, de chuva, neve ou granizo. Lá vai eu, nuvem. E parte dessa água da chuva se infiltra no solo, que vai alimentar lagos e rios subterrâneos, certo? Que são partes dos lençóis freáticos, dos aquíferos e assim por diante. A maior parte da água retorna para rios, mares e oceanos. E assim o ciclo recomeça. Aí nós temos uma imagenzinha da Embrapa, certo, pessoal? Que é do Atlas do Meio Ambiente, que mostra todo esse ciclo, certo? A água vai, olha, deixa eu mostrar aqui, ó. A água evapora por causa do sol, vem, se transforma em nuvem, chove, uma parte evapora, outra parte vai para os rios e lagos, e no finalzinho, outra parte vai para o lençol freático e rios subterrâneos. A importância da água, a gente não precisa falar muita coisa, né? Ela, ela é a fonte atual da vida, né? Como a gente conhece, ela é fonte da vida. Ela é vital para a sobrevivência do ser humano. Ela existe para consumo, geração de energia, até meio de transporte. Geração de energia onde? Na usina hidrelétrica, na maré motriz, que é quando você tem tipo uma boia ligada no continente, e o efeito do mar faz essa boia subir e descer. Quando ela sobe e desce, tem um motor aqui que ele gira. E esse ato dele girar gera energia. Isso é chamado energia por maré motriz. Certo? Tem os usos os rios, como a gente tem, por exemplo, no Rio Amazonas, né? E tem o uso residencial da água. Né? Tudo isso bem fundamentado, bem conhecido. Então, assim, a gente não vai se ater muito à importância da água aqui. Estou mais explanando para vocês. A água pode ser utilizada para agricultura, certo? Eu tenho uma propriedadezinha rural e utilizo muito a água para isso, tenho meu próprio poço artesiano. Ela pode ser utilizada para a indústria, que cá entre nós é o maior consumidor de água, é a indústria, não se enganem, não é a gente na cidade que consome muita água, é o pessoal da indústria. Posso citar, por exemplo, o pessoal da Tesla que esvaziou um reservatório de água em um ano. E o pessoal do entorno está sem ter como consumir água lá na China.
Não vamos transformá-los em pessoas ruins. Eles não são pessoas ruins. Só é que consomem muita água e eles precisam rever essa forma de trabalho. Por exemplo, o ChatGPT, a cada 1000 tokens, você consome 10 litros de água. 1000 tokens é 2 respostas do ChatGPT. Entendeu? E também dá para usar para pecuária, que inclusive nós estamos tendo um problema no centro-oeste do Brasil por escassez de água para manter a pecuária em pleno funcionamento, certo? E ainda tem um detalhe: os 2,5% de água doce do planeta, 1% está disponível para consumo. 1%. Só. Ah, professor, se a gente pegar a água do mar, pode pegar, mas é tão caro para dessalinizar a água do mar que a gente prefere utilizar aquele 1%. Ah, Israel faz isso. Israel faz, mas ela faz porque é muito mais vantajoso para ela pegar essa água do mar do que utilizar poços, até porque poços podem ser concretados. É o que acontece em casos de áreas de conflito. Poços artesianos são concretados. Então, para eles, é muito mais vantagem fazer uma dessalinização por osmose reversa, que é o tipo de dessalinização que eles utilizam, do que fazer poços artesianos. Até porque poços artesianos, eles secam. E eles podem secar em pouco tempo. Muito pouco tempo. Vamos lá. Os rios, eles são divididos em 3 cursos, certo? Que é o trajeto que a água percorre até chegar no mar. O curso superior do rio, certo? Aqui, olha, esse é o curso superior. O curso médio, que aí você vai ter aqui a reencontragem dos níveis 1 e 2 dos rios, e vai vir para os meandros, certo? E o curso baixo do rio, que já é onde ele vai se encontrar com o mar. A nascente ou cabeceira, elas geralmente surgem de fontes naturais, como lençóis subterrâneos, lençóis freáticos alimentados pelas águas das chuvas. E se for um caso de um lacustre, ele é alimentado por águas de lagos, certo? Mas no geral, a nascente ou cabeceira, elas surgem de fontes naturais. Às vezes, elas surgem em forma de lacustres, que têm origem em águas de lagos, certo? Nós temos um exemplo aí, a ponte do Rio Paraná, certo? É um exemplo que surge de águas subterrâneas. E nós temos o rio Nilo, que nasce no Lago Vitória, lá na África Oriental. Isso mesmo, o Nilo, se eu não me engano, o maior rio do mundo, ele nasce em um lago. Foz ou embocadura é onde o rio deságua. Eles podem ser de 2 formas: delta ou estuário. O delta é quando ele se divide em vários pedaços. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha, ele se dividindo, olha. Rio Amazonas aqui, ele está se dividindo. Estuário é aqui, olha, como se fosse um bracinho, sabe? Bem grosso, bem forte. Contrário do que acontece aqui. Os rios são divididos em 2 regimes: os permanentes ou perenes, certo? Que eles perdem força no seu período de estiagem, mas eles não secam. E tem os temporários ou intermediários, que são os que secam durante o período de estiagem. Ah, professor, me dá um exemplo. Rio perene, Rio Amazonas. Pode ter a seca que for. Se o Rio Amazonas secar, pode dizer, é o fim do mundo. Pode ir para um bunker debaixo da terra, que acabou. O mundo está chegando ao seu fim. Jesus está descendo, Ragnarok chegou. Pode voltar. Pode voltar. E o outro são os rios temporários ou intermitentes, que um exemplo disso são uma boa parte dos rios que existem no Nordeste. São, desculpe,
são a boa parte dos rios que existem no Nordeste, certo? Aqui, por exemplo, nós temos o Rio São Francisco, certo? Nasce no estado de Minas Gerais e cobre uma parte interessante do Nordeste brasileiro. É dele que vem a transposição. E há um rio que é temporário, intermitente, certo? Que está aqui no Nordeste. Eu sou do Nordeste, sou do Rio Grande do Norte, Natal. E a gente, aqui na minha cidade, a gente tem um rio que ele é perene, certo? Que é o rio Potengi. Mas existem vários outros que são temporários. Existem os rios de planície, certo? Eles ocorrem em áreas que são mais ou menos planas, são lentos, eles têm muitas curvas e eles são de fácil navegação. Olha aqui, ó. Que é o que é um exemplo de rio. Esse aqui é lá da Amazônia. Esse aqui é muito comum na Amazônia. E olha, interessante aqui, ó, nesses cantinhos, são locais bons para você fazer mineração de diamante e ouro. Muito bons. E os rios de Planalto, eles são bem acentuados, tem muitas vezes cachoeiras, são navegáveis em alguns locais e são muito bons para geração de energia hidrelétrica, certo? O rio Iguaçu, ele é conhecido pelas cataratas do Iguaçu, né, na divisa entre Brasil e Argentina. Para vocês terem uma ideia, tem 5 usinas no caminho desse rio. Só para vocês terem uma ideia da quantidade, né? Hidrovias. Elas são estradas das águas. Elas possibilitam transporte econômico e têm geralmente um grande volume e um custo muito menor de combustível, certo? Elas são construídas por eclusas, certo? Uma eclusa é isso aqui, olha. Aqui, ó, isso aqui é uma eclusa. Há uma série de bombas, eles elevam essa água aqui, nivelam com o próximo nível de elevação e o barquinho segue. Às vezes eles secam, às vezes eles enchem. O maior exemplo disso é o Canal do Panamá, certo? O Canal do Panamá é um ótimo exemplo de eclusa, um ótimo exemplo de hidrovia e assim por diante. As bacias hidrográficas. Bem, nós temos algumas bacias hidrográficas, certo? As bacias são a área de influência de um rio principal e os seus afluentes, ou seja, seus agregados. As bacias podem ser constituídas por outras menores, chamadas subbacias, ou não. Aqui nesse mapa, nós temos aqui a bacia amazônica, a bacia do Tocantins, certo? Nós temos também a bacia nordeste oriental, nós temos a bacia do Paraná, e assim por diante, certo? A bacia do Rio Uruguai aqui, ó, pequenininha, né? E aqui a bacia costeira sul, aqui a bacia do Sudeste, olha. Bacia do São Francisco, olha aqui, ó, o São Francisco, esse meandro grande aqui, todinho aqui é o São Francisco, olha. Certo? Nós temos muitas bacias, ó, a Bacia do Norte aqui no Amapá, e esses são exemplos de bacias. Então, quando a gente fala de bacia, imagine uma bacia realmente grande. E toda a água está lá e sendo divididinha para todo mundo. É isso. Das águas subterrâneas, eu vou falar de uma, que é importante falar desse aquífero, né? A gente chama de aquífero. São reservas de água que são presentes lá no fundo da Terra. E esses reservatórios podem ser lençóis ou aquíferos. Os lençóis artesianos são reservatórios de água nas camadas mais profundas. E o aquífero são áreas grandíssimas de água. E aí o que acontece? Por que eu estou falando do aquífero Guarani? Olha aqui, olha. Ele vai aqui, vai Uruguai, Argentina, Paraguai, vai num monte de gente. Um monte de gente entra. O que significa que ele é muito usado. E ontem eu vi uma notícia informando que esse aquífero está secando. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de água que existe num aquífero desses para você dizer que ele está secando. É muita água, gente. Os lagos,
eles ocorrem pelo acúmulo de água, certo? Seja por degelo, seja por afloramento do lençol freático. Afloramento é a água sair assim, ó, pelo chão. É, sabe quando você vê uma pocinha que fica borbulhando? Pronto, aquilo é um afloramento de água. Pode ser até uma nascente, dependendo de como for. E aí nós temos essa foto muito bonita aqui, ó, do Lago Tahoe, nos Estados Unidos. E nós temos o do Lago Titicaca, na Bolívia, né? Eu acho interessante esse nome, Lago Titicaca. Eu acho muito bonito. Mais bonito do que esse Tahoe. Tahoe é, sei lá, meio estranho. Bem, a distribuição de água no continental, né, no nosso planeta, ela é suficiente, porém o consumo e distribuição são desiguais, certo? Existem regiões com maior escassez, como o continente africano, o Oriente Médio e o oeste da África, da Ásia. Ao mesmo tempo que existem áreas de grande abundância, como por exemplo o norte da América do Norte, o norte da América do Sul e assim por diante, certo? É, aqui pelo mapa, vocês vão ver, olha, tudo que for roxinho é de alta abundância. Tudo que for clarinho é de baixa abundância. Olha aqui, ó, deserto do Saara, aqui, a região do deserto do Saara, todinho aqui, olha, uma boa parte dela. Nós temos algumas regiões como Congo, mas olha a África do Sul com pouca água aqui, olha, e assim por diante. É, ainda existe a questão da poluição das águas fluviais, lagos e represas. Além da escassez da água, a ação do humano, do homem, também contribui para todos esses problemas, certo? A gente explora de forma muito errada esse recurso. Nós lançamos esgoto. Não só nós, população, que por falta de saneamento básico lançamos nosso esgoto, nossa água de pia, nosso esgoto de dejeto no rio, no lago e assim por diante. As empresas, as empresas e mais uma vez, elas são uma das principais causas dos problemas de poluição, né? Ah, os dejetos industriais sem tratamento, isso é muito comum. Hoje em dia está muito menor. Mas, nossa, na década de 90 era ridiculamente alto. E na agricultura, o uso de pesticidas e fertilizantes químicos. Gente, em Limoeiro do Norte, no Ceará, o prefeito estava com câncer de garganta por causa disso. O índice de câncer naquela cidade é enorme, enorme. É, e a gente precisa falar sobre isso, certo? E, pessoal, muito obrigado. É isso mesmo. Espero que tenham gostado da aula. E olha, forte abraço para vocês, viu?